Boa tarde para todo mundo. Que legal, que bom ver vocês aqui para a gente falar sobre esse assunto, tá? O motivo da gente ter escolhido esse assunto por primeiro, né, porque a gente já fez um post, né, colocou nas redes sociais e ele simplesmente bombou. Então a gente recebeu várias perguntas, indagações, né, do motivo, do porquê, como é que a pessoa se sente quando é dependente, como é que ela descobre tudo isso. Então a gente resolveu levantar essas perguntas e passar para vocês aqui numa live, tá? Sobre como funciona a personalidade de uma pessoa que é dependente, tá? Então, a gente, né, desde muito cedo, nós somos animais sociais, né? Então, assim, a gente precisa do social, a gente precisa das pessoas. Desenvolvemos relações desde muito cedo, né? Primeiro com o pai, com a mãe, depois a escolinha, escola, e assim a gente vai a vida inteira precisando dessas relações sociais, certo? Só que precisar das relações sociais é uma coisa, depender das relações sociais é outra, diferente, né? Quando isso me prejudica, quando isso me tira do eixo, quando isso começa a prejudicar as pessoas em volta, aí já é um alerta, né? Então, peraí, tem muita gente reclamando que eu sou dependente, tem muita gente reclamando que eu sou insegura, que eu não consigo tomar pequenas decisões no meu dia a dia. Alerta, né? Então, vamos pensar sobre como a gente está e desenvolveu essas características de dependência, né? Então, todo mundo tem um pouquinho. Quem é que não tem insegurança, né, na hora de escolher alguma coisa, pergunta para alguém? Mas se eu tenho que tomar uma decisão para minha vida, eu vou tomar essa decisão, né? Eu não vou ficar submissa ou dependente da opinião da outra pessoa. Se aquilo é importante para mim, eu vou seguir, né? Eu vou tomar a minha decisão, certo? Então, esse é um das principais características da pessoa dependente, emocionalmente. Tá? Ela necessita muito da opinião do outro. Ela não consegue desenvolver sozinha, ou ela barra, né, os seus desejos, os seus objetivos. Não vou fazer, né, dá desculpas, inventa uma justificativa e não faz, por medo de fazer errado ou por medo de perder a pessoa amada, né? Então, esse é a característica base da pessoa dependente. E aí a gente tem duas questões importantes para abordar sobre esse tema, tá? Primeiro delas, gente, é que existe isso que eu tô falando, a característica dependente. Eu sou mais dependente, eu preciso mais de opinião, mas isso não impede, isso não me prejudica, isso não me deixa depressiva, né? Ou desenvolve em mim alguma questão mais profunda, tá? Então, essa é uma característica que pode ser trabalhada, que pode ser desenvolvida, que a psicoterapia também vai ajudar. Mas eu tenho também, do outro lado, o transtorno de personalidade dependente, né? Então, isso se torna algo muito perigoso, porque é um transtorno, porque é uma doença, né? Porque daí a gente vai para um lado onde existe algo mental que eu preciso de tratamento, em alguns casos até com medicação, tá? Porque acaba desenvolvendo uma depressão, uma ansiedade maior, certo? Então, isso vem lá dos primórdios, né? Então, a maneira como eu vou sendo criada, por exemplo, se eu tenho pais muito super protetores ou autoritários demais, vai fazer com que eu me anule ou com que eu dependa muito da opinião deles, né? E isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Então, papais e mamães, né, muitas vezes também precisam buscar um auxílio para ajudar seus filhos a crescerem, a se desenvolverem de uma forma autônoma. Superproteção demais, autoridade demais, faz mal, né? Pode gerar personalidades dependentes, tá? Então, é aí que começa o nosso desenvolvimento. E a gente vai crescendo, né? A gente é fruto das nossas experiências e das nossas vivências. Nós somos constituídos disso, né? Então, de onde, né? Tudo isso começa. Então, os seres humanos, eles precisam desses contatos, precisam dessas redes sociais, mas quando existe uma dependência maior, a gente precisa cuidar.
Então, existem pessoas com comportamento dependente que é mais administrável, né? Que elas conseguem administrar a vida e que isso não impacta, que se não chegar no momento que ela tem que tomar uma decisão por ela, ela vai tomar e aquilo ali, né, não vai prejudicar a vida dela. E existe o transtorno de personalidade dependente, tá? Que é uma condição mental e que precisa de tratamento, tá? Porque se trata de uma doença, igual a uma depressão, igual a um transtorno de ansiedade, tá? Eu vou acompanhar com vocês aqui agora quais são as características de uma pessoa dependente, tá? Então, a gente tem na psicologia o manual de transtornos mentais, tá? O diagnóstico, onde a gente consegue pensar se eu tenho esse transtorno ou não. Então, aqui eu tenho uma série de características, claro, gente, ó, vou deixar bem claro, e é muito sério isso. Aqui eu vou acompanhar com vocês algumas características importantes, mas isso não exclui a análise e a avaliação de um profissional, tá? Então, assim, aqui eu tenho algumas características que vocês podem dizer, nossa, eu tenho todas, então eu tenho transtorno de personalidade, meu Deus, e agora o que eu faço? Tá? Muita calma. Vocês precisam, né, quem se enquadrar aqui em algumas características, procura conversar com alguém, tá? Com um psicólogo, um psiquiatra, enfim. Então, assim, para o diagnóstico do transtorno de personalidade, a gente tem essas características, necessidade persistente, né, e o excesso, deixa eu acompanhar aqui, peraí, necessidade persistente e excessiva de ser cuidado, tá, resultando em submissão e apego. Então, essa é a característica básica, aquilo que eu estava falando para vocês, a pessoa tem necessidade de ser cuidada e ela tem uma submissão muito grande pela opinião dos outros, né? Tudo que ela vai fazer, ela pergunta. Então, essa necessidade, ela precisa aparecer junto com 5 ou mais características dessas aqui que eu vou dizer para vocês. Dificuldade em tomar decisões diárias, sem uma quantidade excessiva de conselhos e asseguramento por outras pessoas. Então, ela precisa de muitos conselhos, tá? Eu vou comprar um sapato, eu preciso de 10 conselhos para comprar aquele sapato, tá? Então, é uma necessidade muito forte de que alguém diga que ela está correta e que aquilo ali vai dar certo. Necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis por muitos aspectos importantes das suas vidas, tá? Então, alguém é responsável pelo financeiro dela, alguém é responsável pela casa, entendeu? Então, é uma pessoa que dificilmente vai ser responsável, vai ser aquela pessoa da frente, né, que vai tomar a frente das coisas. Ela vai ter medo de tomar decisões. E eu já vou dizer para vocês por que esse medo, tá? Por que o medo de tomar essas decisões? Então, necessidade de fazer com que os outros sejam responsáveis, depois dificuldade para expressar discordância com outros, porque eles temem perder o suporte e a aprovação, tá? Então, isso que eu estava dizendo, agora, né, a gente pensando assim, por que eles têm medo de fazer? Porque eles têm medo de perder, né? As pessoas têm medo, as pessoas dependentes têm medo de perder. Então, se eu fizer alguma coisa errada, meu marido vai me deixar. Se eu fizer alguma coisa que ele não queira, comprei uma bolsa, meu marido não queira, poxa, o dinheiro é meu, sou eu que trabalho. Entende? A pessoa dependente, ela não vai fazer, porque ela tem medo que o marido abandone ela. Dificuldade para iniciar projetos. Então, assim, uma faculdade, né, um novo emprego, por conta, né, de que eles não estão confiantes em seu julgamento e ou habilidades. Né? Não é porque eles não têm motivação e nem energia, não é porque eles não querem, é porque eles não têm confiança, né, nas suas habilidades. O julgamento deles, das pessoas dependentes, né, é sempre inferior, tá? A Núbia está fazendo uma pergunta aqui. Essa pode ser uma doença adquirida pela convivência ou modo de vida, ou o modo de vida não vai influenciar? Sim, o modo de vida ele vai influenciar. A experiência adquirida, certo?
lá da infância com meus pais e depois com outros relacionamentos, começa a influenciar, sim. Então, assim, geralmente a nossa personalidade, ela é constituída de alguns fatores, tá? Eu posso ter pais autoritários e superprotetores e não desenvolver um transtorno de personalidade, né? Ou ao contrário, eu posso não ter tido pais tão superprotetores assim e ter desenvolvido um transtorno de personalidade dependente, né? Por quê? Porque eu tenho outros fatores em volta. Eu tenho a genética, eu tenho o ambiente, né? Que eu convivo. Não depende só de pais. Depois eu vou para a escola, eu vou para a faculdade, eu tenho outras relações e isso vai constituindo a minha personalidade, tá? Você está falando tudo que eu estou passando. É aí que a gente começa a perceber, né, que é importante a gente se olhar, a gente se autoconhecer, né? O quanto é importante a gente fazer esse processo de autoconhecimento. E muitas vezes a gente sozinho não consegue enxergar para isso, porque a gente já acostumou com essa característica, a gente já lida com isso no dia a dia. Então, eu já sei burlar meu marido, eu já sei como é que eu faço com ele, como é que eu consigo a opinião dele para eu me sentir segura, certo? Então, aquilo ali já faz parte da minha rotina. Então, para eu sair disso, muitas vezes eu preciso de outra pessoa que olhe para mim, né? Tecnicamente, digamos assim, um profissional que vai olhar para isso e vai te dizer ou te indicar a melhor solução. Como é que a gente muda essas características, tá? Outra característica, disposição de fazer tudo, realizar tarefas desagradáveis por obter o apoio dos outros, tá? Então é aquela pessoa que não gosta de fazer, não quer ir em algum lugar, odeio aquela festa. Meu marido me convidou para uma festa, mas eu odeio, não quero ir, mas eu vou. Eu sou submissa, né? Uma pessoa extremamente submissa à opinião, né? E aos momentos e eventos, mesmo que eu não queira, porque eu tenho medo, tá? De perder o apoio das outras pessoas. Sentimento de desconforto ou desamparo quando estão sozinhos, porque temem não poderem cuidar de si mesmos, tá? Então, o estar sozinho é difícil, é uma tarefa complicada, tá? Para a pessoa dependente ficar sozinha. Ela se sente muito mal com isso. Necessidade urgente de estabelecer um novo relacionamento com alguém que fornecerá cuidados e suporte quando um relacionamento íntimo termina. Então, eu termino um relacionamento, eu preciso de outra pessoa. Eu necessito de outra pessoa. Porque eu já ajo dessa forma, né? Já estou constituída, eu preciso de ter alguém para me dizer o que fazer, para me aconselhar, para estar ali, né? Então, não é aquela coisa saudável de estar com alguém, né? Porque eu gosto da pessoa, porque a gente divide coisas, porque tem opiniões diferentes, mas os dois se respeitam, né? Não, eu estou com a pessoa porque eu preciso, eu necessito estar com aquela pessoa. E por último, preocupação irrealista com medo de serem abandonados para cuidar de si mesmos, tá? Então, existe um medo muito grande dessas pessoas serem abandonadas por quem é próximo, né? Pai, mãe. E aí, tem uma pergunta que me fizeram, né? Que, dentre todas, né? Que veio pra gente do post, que é qual a diferença, ou qual o limite, né? Entre a dependência emocional e o amor. Então, gente, não tem nada a ver. Tem nada a ver a dependência emocional com o amor. O amor, ele é um sentimento maduro, um sentimento seguro, certo? Um sentimento onde eu compartilho as coisas. A dependência emocional, não. A dependência emocional é um transtorno, e muitas vezes grave, né? Que tira a pessoa do seu social saudável, porque ela acaba não se desenvolvendo, né? Nem emocionalmente, psicologicamente. E às vezes deixa de fazer coisas, deixa de realizar seus sonhos por conta de ser dependente emocionalmente, tá? O que mais que a gente tem de perguntas aqui? Se quiserem mandar perguntas, vamos lá, gente. Eu vou ir comentando algumas coisas que a gente recebeu, algumas perguntas, mas se quiserem, mandem aí pra gente. Importante aqui, ó, dependência emocional só acontece em relacionamentos amorosos? Não, tá? Então, não.
a dependência emocional, ela é mais comum, tá? É mais exagerado num relacionamento amoroso. Mas essa codependência, que a gente chama também de a dependência emocional, ela pode se manifestar com amigos, com familiares, ou até mesmo com uma pessoa de autoridade, às vezes um chefe, né, um professor, porque é uma pessoa que o dependente acaba colocando a sua expectativa naquela pessoa por saber mais, né, ou porque ele é uma pessoa de autoridade. Então ele depende da sua opinião. Quem não seguiu a Psicoterra ainda, vai lá e segue, tá, gente? Bastante gente aqui na live, então segue lá pra gente ir colocando conteúdos, mandem pra gente sugestões, né, de conteúdos que a gente vai fazendo essas lives aqui, pra ir explicando, tá? Como saber se estou dependente, né? Se eu sou uma pessoa dependente. Então, assim, não me sinto valorizado ou amado, não tenho aprovação das outras pessoas. Então, se eu não tenho alguém para me dizer que eu estou bem, que eu estou bonita, que, né, você é legal, eu me sinto desvalorizado, me sinto, né, não é legal. Eu não confio nos meus próprios sentimentos e preciso de outras pessoas para validá-los. Tá? Eu tenho medo da rejeição, morro de medo da rejeição, geralmente concordo com todo mundo, tento ser perfeito, né, e me anulo diante de outros para evitar a rejeição. Então, se eu tenho que dar minha opinião, por exemplo, numa roda de amigos, isso é muito difícil, porque eu posso ser rejeitada, minha opinião pode ser rejeitada e eu não vou saber lidar com isso. Tá? As pessoas já me disseram que eu sou uma pessoa carente. Então, né, é a fala das outras pessoas quando percebem que é uma pessoa que ela é dependente, né? Então, como tu é insegura, precisa sempre dar opinião. Nossa, como tu é carente, né? Então, essas são algumas frases que outras pessoas ao redor informam para a pessoa que é dependente. Eu me sinto seguro com relação às minhas decisões somente com a aprovação dos outros, né? E os extremos costumam ser fáceis de identificar. Por exemplo, os ciúmes. Tá? Então, assim, uma pessoa exageradamente ciumenta, ela pode ser dependente, porque tem a ver com medo da perda. Né? Então, no momento que eu me sinto em perigo ou ameaçada pela perda da outra pessoa, eu vou ser ciumenta. Né? Então, eu tento controlar, tento segurar. Tá? No caso de um relacionamento amoroso em que ambos se sentem independentes, o ideal é terminar. O que vocês acham? Será que a gente termina um relacionamento quando ambos são dependentes? Ou até mesmo quando um só é dependente? Vocês acham que é um motivo para terminar um relacionamento? E eu vou dizer para vocês que não é motivo. Tá? Então, mesmo que os dois numa relação sejam dependentes, o ideal é tratar. Então, se eu estou falando, por exemplo, de uma relação onde os dois são dependentes, por que não uma terapia de casal? Né? Onde a gente possa trabalhar essas inseguranças, esses medos. Né? E se um deles é dependente, o ideal, sim, é trazer a pessoa para um tratamento e a gente ir modificando a forma como essa pessoa pensa, as crenças dessa pessoa, porque tudo aquilo que eu falei para vocês no início ali, que a gente vai formando a nossa personalidade desde muito cedo, isso faz com que a gente vá tendo crenças. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo. Meu pai é um cara extremamente autoritário, né? Não deixa eu fazer nada, eu vivo dando satisfação do que eu faço, né? Então, imagine uma criança que não consegue se desenvolver por uma autoridade excessiva. Né? Então, isso faz com que eu desenvolva uma personalidade dependente. No futuro, eu posso criar crenças na minha cabeça de que, nossa, se eu não tiver alguém para me dizer o que eu faço, eu não posso fazer. Né? Porque é assim que ela aprendeu. Se eu não te disser que tu pode ir na casa da tua colega, tu não pode ir. Né? Tu não vai ir. E isso faz com que eu cresça, desenvolva a minha personalidade com essa crença. Eu não posso fazer nada se alguém não disser para mim que eu posso fazer. Né?
Então, um exemplo, né, gente, tem um monte de crenças que são desenvolvidas e que a gente precisa ir trabalhando e modificando, tá? Então, no caso de um relacionamento amoroso, como exemplo, o ideal é tratar. A solução para a dependência emocional, né, sim, através do tratamento psicológico, gente, porque ela é uma doença mental e quando a gente precisa de um tratamento mental, a gente procura, né, assim como quando a gente tem uma alergia, assim como a gente tem uma queda de cabelo, que a gente procura um médico para ver o que a gente faz. Quando a gente tem transtorno mental, quando a gente tem uma doença mental ou alguma característica que nos incomoda, é importante procurar um profissional, sim, né? Porque ele é capaz de tratar. Existe tratamento, existe mudança nas formas de comportamento que a gente tem. Existem inúmeras técnicas psicoterápicas, né, que a gente pode fazer com que a pessoa tenha uma mudança de comportamento e de pensamento, né, de emoções naquele sentido. A psicoterapia ela é o tratamento de primeira linha, a primeira forma de mudança, né, que a gente pode buscar. Dentro disso, né, como o transtorno de personalidade dependente, ele pode gerar, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade. Por quê? Porque a pessoa acaba desenvolvendo muitos sentimentos negativos, né, de desvalia, de autoestima baixa, de desvalorização. Então, como ela vem carregada de sentimentos negativos, ela pode desenvolver uma depressão ou uma ansiedade. E nesses casos, às vezes, é importante a medicação, sim, para que a gente consiga, junto com o tratamento psicológico de mudanças de crenças, de pensamentos, a medicação ajuda a equilibrar, né, um pouco a pessoa para que ela faça as mudanças necessárias. Às vezes mudar não é fácil, né? A gente precisa, como eu estava falando antes, a gente já cria toda uma forma, todo um jeito, né, de viver com aquele problema. E quando a gente tira, né, quando a gente vai tirar ou vai mudar a forma de viver, às vezes isso incomoda, né? Não é uma coisa tão fácil de se fazer. Se já tive relacionamentos baseados nisso, olha que pergunta legal, tá? Se eu já tive um relacionamento baseado na dependência emocional, significa que meus próximos relacionamentos vão ser assim também? Né? Então, se eu já tive um relacionamento, acabei, o próximo vai ser assim também? Sim, há uma grande probabilidade de se repetir o padrão, tá? Porque eu preciso disso, porque a minha personalidade foi desenvolvida de uma forma onde isso me complementa. A dependência emocional faz com que eu sobreviva. E se eu não tiver aquilo, vai ficar muito difícil. Então, sim, há grande probabilidade do próximo relacionamento, tá? Você ou alguém que você conheça procurar e desenvolver a dependência emocional dentro do relacionamento, tá? Existem tipos de dependência emocional? Na verdade, o transtorno dependente ele é um só, tá? Existe o transtorno dependente, que é uma doença. Então, e as características, né, um pouco mais leves de pessoas que têm algumas características dependentes. Porém, eles podem aparecer em vários contextos, como eu falei. Então, não seriam tipos, mas seriam contextos, tá? Na família, no relacionamento, no ambiente social, né, no trabalho, enfim. Então, existe os meios, né, com os quais essas características ou transtorno pode aparecer. Se a dependência for identificada no relacionamento, significa que ele é tóxico? Sim, significa que ele é tóxico, sim, tá? Por quê? Porque tudo que faz mal para uma relação, né, a toxicidade é aquela que faz mal para uma relação. Então, assim, se eu sou ciumento demais, se eu não deixo o outro fazer as coisas dele, enfim, tudo isso vai se tornar tóxico. Então, se eu tenho um relacionamento com uma pessoa dependente emocionalmente, ou eu sou dependente emocionalmente do meu esposo, é tóxico esse relacionamento, porque todas essas características que eu falei até agora vão surgir,
certo? Dos ciúmes, da desvalia, da baixa autoestima, né? Da dependência da opinião do outro. Então, não é legal, né? Não é saudável essas questões num relacionamento. Quais os passos para superar a dependência emocional? Então, assim, gente, existe todo um plano de tratamento, tá? Então, assim, vários tipos de terapias, né? De bases, ou seja, a gente tem lá terapia cognitivo-comportamental, psicanálise, enfim. Qualquer uma das técnicas, tá? Ela vai te ajudar a mudar esse comportamento, né? Ou esse distúrbio de personalidade. Algumas técnicas vão ser mais rápidas, outras mais devagar, outras vão olhar mais para o passado, outras mais para o presente, enfim. Mas todas elas, né, vão ser úteis nesse processo de mudança. Então, assim, quando você inicia uma psicoterapia, por exemplo, o psicólogo vai fazer um plano onde ele vai te ajudar a reconhecer algumas situações. Eu vou falar para vocês agora de algumas coisas que a gente precisa mudar no dia a dia, por exemplo, para quem é dependente emocionalmente, que vai ir mudando. E vocês vão perceber que não são tarefas muito simples, não é uma coisa que eu vou fazer de uma hora para outra. Tá? Então, dentro de uma terapia, isso vai ser mais rápido, porque vai ter alguém te dizendo o que fazer, como fazer, onde fazer, né? E te ajudando a pensar sobre isso, do que você fazer sozinho. Tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, é valorizar-se. E agora, como é que eu me valorizo mais? Né? Então, numa terapia, a gente vai buscando a maneira da pessoa, o jeito dela, porque ninguém é igual a ninguém, né? Terapia que um fez para desenvolver a segurança, a autoestima, por exemplo, não é a mesma que o outro vai fazer, tá? Digamos que os dois sejam dependentes emocionalmente. Então, valorizar-se, se auto-reconhecer, né? Se elogiar. Então isso é muito importante para alguém que é dependente, porque aí ele vai encontrar uma fortaleza que até então ele não tem em si, né? Ele não consegue se dizer, nossa, isso que eu fiz foi muito legal. Não, ele precisa perguntar para o outro, o que tu achou do que eu fiz? Né? E se ele recebe uma resposta do não achei muito legal, isso acaba com ele. A crítica é uma coisa muito difícil, tá? A individualidade é um outro ponto importantíssimo da gente desenvolver, né? Quando se é dependente emocional. Então, eu preciso fazer as minhas coisas sozinha, eu preciso achar os meus hobbies, porque isso vai fazer com que eu me valorize, né? Com que eu me dê mais atenção. Confie nas suas decisões. É um outro ponto. Então, assim, o dependente emocional não consegue fazer isso. Ele não consegue ir lá, decidir e bancar a sua decisão, né? Ele sempre vai precisar de uma opinião. Então, isso é muito importante de se desenvolver. Decisões, tá? Mesmo que pequenas no dia a dia, mas desenvolver. Autocrítica. Eu me olhar, eu me observar, né, como eu estou e desenvolver a minha autocrítica, né, aprender a lidar com os meus erros, aprender a lidar com as minhas falhas, aprender a lidar com aquilo que não é tão bom em mim, e isso também é fundamental, porque aumenta a minha autoestima, né, eu me valorizo mais. E o que eu já falei para vocês, a ajuda de um profissional é fundamental, tá? Aqui a gente já falou sobre isso, se, né, pode desenvolver algum outro transtorno psicológico, então sim, então a gente precisa ficar muito atento, né, a essas características, porque daqui a pouco pode aparecer algo pior. Então, mas eu tenho só características, eu sou um pouquinho só insegura, eu sou um pouquinho dependente, Lisiane, eu não tenho todas aquelas características ali que tu falou, né, não me enquadro. Bom, você não tem um transtorno de personalidade ainda, tá? Você tem algumas características, é importante tratar sempre, sempre. Sabe por quê? Porque a gente precisa desenvolver, né? Porque a gente precisa amadurecer emocionalmente, psicologicamente. Então, muitas vezes, com uma psicoterapia, esse caminho, ele é maravilhoso. Porque, por exemplo, né, numa terapia semanal, a gente vai lá toda semana conversar com um psicólogo, faz um tratamento através da fala, porque a gente traz, né, as coisas,
E pensa, imagina poder ter a oportunidade de pensar sobre a tua semana ou sobre o que aconteceu numa época da tua vida onde isso influenciou demais, né? Poder ressignificar, poder dar um novo significado para aquele pai autoritário, para aquele pai exigente, ou para a mãe, né? Enfim, para os pais super protetores. Vou poder olhar para isso de uma outra forma, e isso muitas vezes liga uma chavezinha que faz eu me comportar completamente diferente. Então, sou suspeita em falar, mas a psicologia, a psicoterapia, ela é mágica muitas vezes nesse sentido. Quando a gente olha para trás, né, e pode ver que mudou algumas coisas, que aquilo ali fez sentido, né, pra gente. Bom, pessoal, eram essas as perguntas que a gente tinha aqui. Vou dar uns minutinhos, tá, para vocês me mandarem alguma dúvida, se tiverem. De novo, segue lá a Psicoter. A gente vai trazer muitos conteúdos, vai abordar várias questões. Geralmente a gente pega dos posts ali que tiveram mais alcance, como esse, por exemplo, ele foi muito falado, a gente recebeu muito comentário mesmo. Então, como esse, a gente vai pegar outros, né, e trazer outros profissionais também para falar sobre assuntos, sobre algumas questões do nosso dia a dia, tá? Pra gente ter cada vez mais consciência. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa tarde, tá? De quarta-feira, e espero que a gente tenha outros. Vamos ter, né? Eu quero desejar já para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. Ano que vem a gente tá aí com tudo, né? Todos os dias a gente faz conteúdos, tanto no blog quanto nas redes sociais, com muito carinho, com muito amor mesmo, porque a gente adora o que faz. Aqui na Psicoter é uma equipe muito unida, né? E a gente tem um orgulho muito grande de informar. A gente recebe todo momento: ai, que legal o conteúdo que vocês fizeram, ai, que show, nossa, o post que vocês colocaram me abriu os olhos. Então, isso para nós é o importante, é a gente informar, é a gente comunicar, né? A psicologia, ela é gigante, ela tem muita coisa. Então, aos pouquinhos, a gente fica feliz de elucidar conteúdos e de trazer coisa nova, certo? Então, um beijo muito grande, obrigada por quem esteve aqui, obrigada pelas perguntas, certo? E aguardo vocês nas próximas.